Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, mas dessa vez com uma novidade, nós vamos dar início à quarta e última parte do livro. Aparece na tela já para vocês aí, quarta parte que trata da tutela jurisdicional executiva. E nós vamos começar abordando em uma introdução e evolução histórica no que se refere à tutela jurisdicional executiva, relacionado ao processo, às modalidades de processo. Sigamos. Tradicionalmente, apresentava-se esta matéria como processo de execução. Assim se dava na doutrina e nos cursos de direito em geral. Ocorre que, de algum tempo para cá, mais precisamente desde 1994, no entanto, esta designação deixou de ser a mais correta do ponto de vista técnico, em que pese tenha se mantido no vocabulário forense até os dias de hoje. Entre nós, os processos eram classificados em conhecimento, execução e cautelar, de acordo com a atividade jurisdicional que se buscava exercer. Em linhas gerais, a tutela jurisdicional de conhecimento é aquela que busca o acertamento do direito material, declarando-se o direito aplicável ao caso concreto. O processo de conhecimento servia a esta espécie de tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional executiva é aquela que visa empreender no mundo dos fatos, por meio de atividades concretas, a materialização do comando emergente de um título executivo, seja ele judicial, como uma sentença, ou extrajudicial, como um título de crédito. A esta tutela correspondia o processo de execução. O processo cautelar era aquele que se destinava a permitir ao Estado a prestação da tutela jurisdicional cautelar, assim compreendida aquela que destinava-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional de um outro processo, o principal. Essa sempre foi a visão de nosso sistema processual a respeito dos processos. Mas, como todos sabemos, nada é definitivo. É assim que, a partir de 1994, foram empreendidas algumas alterações no ordenamento jurídico processual com vistas a romper com essa estruturação tripartite de processos. O movimento reformador iniciou pela execução das obrigações de fazer e não fazer, que a teor do artigo 461 do Código de 73, o Código já revogado, alterado pela Lei 8.952 de 94, passaram a ser empreendidas no mesmo processo em que foi deferida a tutela cognitiva. Percebam, portanto, que o Estado juiz prestava duas diferentes tutelas jurisdicionais, a de conhecimento e a de execução, em um mesmo processo. Desde 1994, então, as obrigações de fazer e não fazer não eram satisfeitas na esfera judicial por dois processos, mas apenas um.
o espírito reformador se expandiu para as obrigações de entregar coisa diferente de dinheiro. Em 2002, a Lei 10.444 introduziu ao Código de 73 o artigo 461-A, com previsão semelhante ao do artigo 461, ora examinada. A nova sistemática relativa à tutela jurisdicional de execução de título executivo judicial foi finalizada em 2005, com a edição da Lei 11.232, que estendeu essa lógica de executar o comando emergente da sentença no mesmo processo em que foi proferida as obrigações de pagar quantia. Deixou-se esta modalidade de obrigação, por último, de forma intencional, pois ela é a que mais se manifesta na prática forense, tendo servido as primeiras alterações, portanto, como uma espécie de laboratório de experiências. Vou colher aqui para os senhores uma passagem da doutrina, que está entre aspas, depois eu indico a citação bibliográfica. Havia nítida preferência pela separação das atividades de cognição e execução em dois processos distintos. Em regra, no primeiro processo, de conhecimento, apenas se proferia sentença, que haveria de ser transformada em realidade prática em um segundo processo, de execução. Para executar a sentença, exigia-se da parte legitimada a propositura de uma nova ação, autônoma, geradora de um novo processo. Vale dizer, era necessária nova petição inicial, nova citação, etc. As exceções residiam em determinados procedimentos especiais. E aí, a citação bibliográfica está indicada aqui na tela para os senhores. A citação completa, Luiz Rodrigues Vambi e Eduardo Talamini, Curso Avançado de Direito Processual Civil, volume 1, quarta edição, e-book. Por fim, devemos afirmar que esta sistemática executiva de prosseguimento no mesmo processo em que a decisão judicial foi proferida, foi mantida no novo Código de Processo Civil. É assim que, atualmente, não se deve falar propriamente em processo de conhecimento, pois nele não será desenvolvida tão somente a atividade cognitiva própria do processo de conhecimento, mas também pode vir a ser exercida a tutela jurisdicional executiva, nos casos em que ela for cabível, obviamente. Não podemos falar em processo de conhecimento, por não se desenvolver apenas atividade de conhecimento, tal qual não se deve falar em processo de execução, pois não se efetuará apenas atividades executivas. E aí eu trago mais uma passagem doutrinária e, ao final, como de costume, eu indico a citação bibliográfica completa. Embora o Código de Processo Civil tenha sido elaborado sob a ideia de completa autonomia da execução forçada frente ao processo de conhecimento, o movimento de reforma legislativa em curso desde 1994 orientou-se no sentido de eliminar a dicotomia clássica entre as atividades de acertamento e realização dos direitos subjetivos litigiosos. Em nome da instrumentalidade do direito processual e da efetividade da prestação jurisdicional, encaminhou-se para um processo civil unitário, em que toda a atividade de composição do conflito se dê numa única relação processual. Assim, o juiz que emite sentença condenatória se encarrega de promover-lhe o cumprimento logo após o trânsito em julgado, sem que o credor tenha de instaurar um novo processo de execução. Com essa radical remodelação, reimplantou-se a antiquíssima executio per officium iudicius, que notoriamente supera a romana actio iudicati, que só servia para complicar e retardar a satisfação do direito do credor, desacreditando a justiça no seu mistério de prestar a tutela jurisdicional. E aí eu indico na tela a citação bibliográfica completa do professor Humberto Teodoro Júnior. Uma observação é de extrema importância. Pelo que acabou de ser dito, não se pode concluir que o processo de conhecimento foi extinto, nem mesmo que o processo de execução também veio a ser extinto. O que se afirmou foi que não se pode falar em processo de conhecimento de forma genérica, querendo referir-se a todas as manifestações cognitivas e executivas. Existem situações em que pode-se desenvolver apenas atividade cognitiva em um processo, como na ação que pretende apenas e tão somente a declaração de inexistência de uma dívida, por exemplo, hipótese em que, neste caso concreto, esse processo será de conhecimento.
De outro lado, também há situações em que se desenvolve apenas atividade executiva, como no processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, como um cheque, por exemplo. Neste caso, também poderemos referirmos a processo de execução, pois apenas se desenvolverá atividade executiva. Fora dessas hipóteses, em que apenas uma atividade jurisdicional é desenvolvida, pelo menos de modo preponderante, a doutrina passou a tratar de processo sincrético, assim entendido, o processo que aglutina as atividades jurisdicionais de conhecimento e de execução. Para fechar este breve apanhado terminológico a respeito do processo, é relevante dizer que, com o advento do novo Código de Processo Civil, não existirá mais processo autônomo cautelar. Isso, por óbvio, não equivale a dizer que a tutela jurisdicional cautelar foi extinta do ordenamento jurídico. Ela subsiste, pois é essencial à efetividade da tutela jurisdicional de conhecimento e de execução, mas será objeto de análise no processo sincrético, ou no processo de conhecimento ou de execução, conforme o caso. O processo pode ser de conhecimento, para prestar tutela jurisdicional cognitiva, e cautelar pode ser também de execução, para prestar tutela jurisdicional executiva e cautelar. Pode ainda, como acontece na maior parte dos casos, ser sincrético, para se prestar a um só tempo a tutela jurisdicional cognitiva, executiva e cautelar. Dessa feita, caminhamos, portanto, ao processo único. Mais uma vez, uma outra passagem doutrinária, e depois eu indico a citação bibliográfica completa para os senhores. Aspas. Há uma tendência em nosso processo civil de eliminação do emprego do processo executivo para a efetivação de sentenças judiciais. Em 94 já se havia alterado o sistema de tutela de obrigações de fazer e não fazer, de modo que a efetivação da sentença que versa sobre o cumprimento desse tipo de obrigação passou a ocorrer no próprio processo em que proferida. Artigo 461. Em 2002, adotou-se o mesmo modelo de tutela para as obrigações de entrega de coisa, artigo 461-A. A Lei 11.232 de 2005 prevê que as sentenças condenatórias a pagamento de quantia sejam cumpridas, isto é, executadas, no próprio processo em que foram proferidas, em uma fase denominada de cumprimento de sentença. Continua havendo atividade de execução, mas nesses casos ela passa a ocorrer no próprio processo em que se proferiu a sentença. Ou seja, o processo de conhecimento passa a ter uma fase subsequente executiva. No CPC de 2015, há nítida preferência pelo chamado processo sincrético, ou relação jurídica processual complexa, em que estão incluídas sucessivas ações, como a de conhecimento, de liquidação, que também é de conhecimento, e a de execução. A referência bibliográfica aparece na tela agora indicada aí, mais uma vez para os senhores. Antes de iniciarmos a análise da tutela jurisdicional executiva, devemos empreender mais um acerto terminológico no que se refere ao assim chamado processo de execução. Até aqui, vimos relevantes ponderações a respeito da utilização da palavra processo nesta expressão. O mesmo deve ser feito com o termo execução, pois sua adequada compreensão é ainda mais importante para a noção da tutela jurisdicional executiva. O termo execução possui significados distintos perante o direito material e o direito processual. Naquele direito material, significa adimplemento, cumprimento, satisfação ou pagamento. É assim que, no âmbito do direito material, quando se fala em execução, quer-se indicar uma conduta volitiva do devedor de satisfazer a prestação que lhe é imposta, extinguindo a obrigação. Já perante o direito processual, o termo assume concepção diametralmente oposta, no sentido de inadimplemento, de inação do sujeito passivo da obrigação, indicando a necessidade de uma atuação material, concreta, dando ensejo, portanto, à execução forçada por parte do Estado. Quando se fala em processo de execução, e voltamos a advertir que, apesar de não ser mais uma expressão tecnicamente apurada, pelo menos a priori, permanece sendo utilizada no dia a dia forense. Portanto, quando se fala em processo de execução, portanto, devemos ter em mente que, em primeiro lugar, o termo processo sofreu uma nova leitura nas últimas décadas, tendo sido alterada a sua classificação tripartite, dando ensejo à teoria do processo único, razão pela qual a expressão pode destinar-se a expressar o que atualmente se entende como uma fase, um módulo do processo sincrético. Em segundo lugar, o termo execução,
ao qualificar o processo, revela sua utilização pela ciência processual, pressupondo, dessa forma, uma inação, a falta de atitude do sujeito passivo, o inadimplemento. Este processo, ou este módulo processual, destinar-se-á a permitir ao Estado juiz que substitua a vontade do devedor e cumpra a obrigação por meio de atividades materiais ou concretas. Com isso a gente encerra o primeiro vídeo sobre a tutela jurisdicional executiva. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as noções gerais a respeito da execução. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.